Vamos lá, então? Vamos começar? Entenda, né, os exames complementares que os idosos realizam na sua rotina. Então, qual que é a minha intenção com essa live? Qual o meu objetivo nessa live? Que você aprenda literalmente quais são os exames. Quando o médico pede um exame, o que ele pede? Por que ele pede? E aí, quando você leva um paciente ao médico porque ele está com algum sintoma, sei lá, ele está com dor no abdômen, né? Todos os dias ele tem dor de barriga, ou ele tá com diarreia, ou ele tá com dor no joelho, ou de repente ele começou a ficar muito agitado, independente do que for, você vai levar o paciente no médico, o médico vai fazer uma avaliação. Então ele vai olhar o paciente, vai fazer uma boa anamnese. O que é anamnese? Conversar, anotar, entender, né? Qual é a Amora? Entender o que está acontecendo e depois ele vai fazer o quê? Ele vai anotar aquilo tudo, vai começar a pensar, poxa, acho que pode ser isso, pode ser aquilo. E aí ele vai fazer o exame físico. De repente vai fazer a aferição de pressão, né? Vai ver a glicemia, vai fazer um teste qualquer com o paciente, vai tocar no paciente para ele poder fazer a avaliação. E aí vai depender, né, de cada profissional, né, qual é a queixa do paciente, o que ele vai fazer. Às vezes ele faz essa avaliação e fala, olha, o paciente tem isso e a gente vai fazer isso, ok? Só que às vezes não é o suficiente, ele precisa de pedir um exame complementar para literalmente complementar, né, a avaliação dele, porque ele está com uma dúvida, mas ele precisa de se certificar. Por exemplo, o paciente, de acordo com o que ele falou para o médico acha que o paciente está com uma hérnia de disco, mas ele só vai ter a certeza disso se ele pedir um exame para poder ter, né, a certeza, olhar lá dentro do organismo do paciente, né, olhar lá na coluna do paciente e ter a certeza que é uma hérnia de disco. E aí ele vai pedir um exame específico. Outro exemplo, o paciente está se queixando, muito desanimado, não está conseguindo comer e tal. E aí o médico, sei lá, está suspeitando que o paciente esteja com anemia. Então, ele vai pedir um exame para ver se esse paciente realmente está com anemia. Outro exemplo, o paciente é idoso, usa fralda e ela começou a parar de fazer xixi, ou então ela sente dor na hora de urinar. O médico está desconfiado que o paciente está com uma infecção urinária. E aí ele pede o exame de urina para poder se certificar se está com infecção ou não. E assim por diante, né? Existem vários exames que podem ser feitos. A gente vai fazer aqui os mais utilizados, mas existem muitos outros, ok? Eu vou dar algumas dicas para vocês dos que mais se utilizam, tudo bem? A Eliane tá falando, amor, eu não te conheço, mas já te amo. Ela é danada, filha. Ela fica aqui enquanto eu faço a live só bagunçando. Mas ela é uma gostosa. Vamos lá, então? É porque levantar ela é difícil, ela pesa 30 quilos, né? Mas qualquer dia eu levanto ela para vocês verem. Bora pro que é importante. Eletrocardiograma, né? O que é o eletrocardiograma? Deixa eu colocar para maior. Quando você leva o paciente ao médico, muitas vezes o médico prescreve o eletrocardiograma. E, às vezes, o cardiologista, ele mesmo faz esse eletro, tá? Esse eletrocardiograma, ele monitora a atividade do coração em repouso, através de eletrodos que são colocados na superfície do corpo do paciente, na região do peito, da mama ali, né? Ele é essencial para avaliar o funcionamento do órgão, do coração, seus músculos e nervos envolvidos. Sua realização pode detectar disfunções como arritmia, taquicardias ou bradicardias. Então, de uma forma geral, o médico cardiologista, ele já faz esse exame. Se der alguma coisa alterada, ele pode pedir
outro exame, ou de repente ele já faz o diagnóstico e já passa a medicação correta. Mas esse é um exame que normalmente é pedido. É pedido também em pré-operatório, né? Vamos fazer outros exames para o paciente operar. Pede-se o eletrocardiograma, porque para saber que o coração está funcionando de forma correta, ok? Outro exame que é feito se chama cateterismo. E esse aqui, ó, muitas pessoas acham que cateterismo ou angioplastia é um procedimento cirúrgico, vai fazer uma cirurgia. Não, faz o exame. Então, o que acontece? Se detectar alguma coisa, aí sim coloca o stent. Então, vamos entender um pouco mais, ó. As artérias coronarianas, o que é coronariana? É o que vem do coração, coronária, tá? São as artérias que nutrem os músculos cardíacos. Então, vamos entender? A gente precisa de oxigênio para tudo, não é mesmo? Então, essas artérias é que mandam o oxigênio com sangue, o sangue bom, cheio de oxigênio, lá para nutrir o nosso coração, ok? A obstrução de uma ou mais dessas artérias por placas de colesterol, que é aquela gordura, é a principal causa de angina e infarto do miocárdio. Então, isso entope. Com entupimento, não passa mais sangue. Aí pode causar angina ou infarto. O cateterismo cardíaco é um procedimento médico utilizado para diagnosticar. Então, passa o catéter, faz o diagnóstico, se precisar, coloca o stent e tratar, né, caso necessário, as obstruções das artérias coronarianas. Então, o que vai acontecer? Passa o catéter e tem uma obstrução aqui. Então, vamos colocar o stent. O que é o stent? O stent é como se fosse um guarda-chuvinha, porque aquela artéria, ela tá ali comprometida. Depois eu vou mostrar para vocês mais abaixo uma imagem de uma artéria com gordura. Quando essa gordura fecha essa artéria, às vezes para quem fuma também, isso também atrapalha muito, a nicotina, né? Quando fecha essa artéria, vem o stent e ele vai lá no lugar que está fechado e ele abre. Quando ele abre, ele libera essa passagem novamente. Então, coloca esse stent aonde tem obstrução, ok? Boa, Wilson. Boa, Clélia. Volta aí a estudar com força total. Qual é o outro exame que eu trouxe para vocês? O teste de esforço, né? O que é esse teste de esforço? Quando o médico foi lá, fez o eletro que a gente comentou, e aí ele quer ver como é que está o condicionamento desse paciente, né? Até onde ele consegue fazer uma atividade física. Às vezes o paciente fez um cateterismo e quer ver como que está o condicionamento dele. Então, pede-se o teste de esforço, ou teste ergométrico, que é um exame feito durante o exercício, tá? Executado em uma esteira ou bicicleta para verificar a capacidade cardíaca e a presença de doenças cardiovasculares. É um exame muito importante para idosos que querem iniciar a prática de uma atividade física. Por que isso, gente? Às vezes as pessoas ficam anos sem começar a fazer um exercício, ficam anos sem sedentário, e aí resolve começar. Mas às vezes pode haver alguma obstrução nesse coração, pode haver alguma doença cardíaca, seja ela qual for. E aí nesse exame, né, quando você começa a fazer o teste, se você tiver algum comprometimento, chega uma hora que você não consegue continuar. Então é um bom teste para se fazer antes de começar uma atividade física, ok? Continuando. E a espirometria, também conhecido como exame do sopro, tá? Esse procedimento qualifica a capacidade do pulmão dos pacientes, oferecendo dados
comparáveis sobre a potência e volume da inspiração e expiração do paciente. Pessoas com disfunções respiratórias, como asma, bronquite, enfisema, devem fazer regularmente esse exame. O que acontece, ó? Quando eu puxo o ar, eu encho o meu pulmão de ar. Quando eu solto o ar, eu jogo fora esse tanto de ar. Então, existe uma continha do que entrou de ar para o que sai de ar. E aí você vê a sua capacidade pulmonar, né? Então, a sua capacidade pulmonar é vista nesse aparelho. Você viu a imagem? Deixa eu colocar para vocês. Ó, a imagem da senhora com o aparelhinho. Então, ela puxa o ar e sopra com toda a força. E aí, ali faz uma medição para saber como que tá essa quantidade de ar que entra e a quantidade de ar que sai, ok? Vamos continuar. É um outro exame. E a audiometria? Muitas pessoas comentam, porque meu idoso está ficando surdo, ele não está ouvindo direito. Só que aí o familiar não leva ele para fazer um exame muito importante, que serve para avaliar a capacidade auditiva desse trabalhador, desse paciente, né? Ele é essencial para quê, Erlane? Ele é essencial. Só um pouquinho que saiu aqui. Ele é essencial, né, para... Só um pouquinho, gente. Ele é essencial, principalmente para as pessoas que estão percebendo que estão ficando surdas, tá? Então, o paciente está percebendo que está ficando surdo, ele precisa de fazer esse exame. E o paciente vai ficar numa cabine, recebe os sinais sonoros, né, com diferentes níveis de decibéis, aos quais identifica, né? É simples, é indolor, mas é necessário, ok? Um outro exame também, o de acuidade visual, né? Se a pessoa está enxergando bem. Muitas vezes o idoso, ele está enxergando super mal, corre o risco de cair, de se machucar, porque ele não está enxergando. Ele anda, às vezes, levantando a perna mais do que necessário, né? Ele quer subir um degrau, mas ele enxerga o degrau maior do que é, ou menor do que é. E aí ele tropeça, né? Então é muito importante fazer o teste, né? Para medir a capacidade sensorial dos pacientes através do envio dos sinais interpretáveis, né, pelos órgãos em questão. No caso, os olhos, nesse caso, né? Então, o que acontece? Você vai, né? Muitas pessoas já devem ter feito esse exame. Você vai olhando algumas imagens, né, e vai fazendo o exame, ok? Existe um outro exame também que se chama eletroencefalograma. E ele monitora o funcionamento e as atividades do cérebro, detectando os pontos de maior ou menor ativação, bem como potenciais riscos. Assim como o eletrocardiograma é feito através de eletrodos simples e não invasivos e eficientes. Repare essa imagem aí, ó, coloquei ela grande para vocês poderem ver, tá vendo? Como que você coloca esses eletrodos todos em um paciente com Alzheimer, que não entende o que está acontecendo? A gente não consegue. Então, existem alguns exames que o paciente não vai conseguir fazer, tá? Então, o que é muito importante? Você entender dos exames. Quando o médico solicitar, você mesmo pode falar, olha, doutor, infelizmente esse exame ele não consegue fazer. Ele não tem a possibilidade de ficar parado, acordado, né, fazendo o exame, ok? Então, você deve saber sobre os exames também para poder ajudar o médico, né? Anatomia patológica. São os testes que avaliam uma amostra de tecido extraída por biópsia
ou uma amostra retirada durante uma cirurgia. Também inclui citologias como exames preventivos. Então, pega uma amostra de um tecido para fazer uma biópsia, por exemplo, para ver se aquilo é câncer, né? E é muito importante saber que não necessariamente, quando se faz uma biópsia, o paciente está com câncer. Hoje em dia, se faz biópsia de tudo. Para quê? Para ter a certeza que não é nada. Então, você vai na ginecologista fazer um preventivo. Ela faz, às vezes, a biópsia de alguma coisa lá que ela achou. Para quê? Por prevenção, né? Você tá com uma manchinha diferente na pele. O dermato acha aquele estranho, resolve, né, raspar ali para fazer uma biópsia. Você tá com câncer de pele? Não, ele quer só se certificar. E outra coisa, existe também a possibilidade de a pessoa ter um câncer benigno, tá? Muitas pessoas acham que todo paciente tem câncer, que o câncer é maligno, e existe também câncer benigno, tá? Proliferação de células, mas essas células não são de um câncer que vai levar a vida dessas pessoas. E não necessariamente também o câncer maligno vai levar a vida de ninguém, tá? Hoje em dia a gente está com a medicina muito avançada e a gente tem uma possibilidade de vida muito grande, né? Em pacientes que tiveram câncer, né? Que infelizmente estão com câncer. Então, assim, muitas vezes eu recebo mensagens de pacientes, de cuidadores, né? Me dizendo assim, acabou para mim, né? Eu fiz o diagnóstico e eu tô com câncer. E é questão de dias para morrer. E não é assim, tá? A cabeça influencia muito, lutar, né, contra a doença, ter uma cabeça boa de saber fazer o passo a passo, se cuidar. Hoje em dia, gente, câncer não mata mais igual já matou um dia. Graças a Deus, nós estamos muito evoluídos, tá? Vamos lá para mais um exame? O exame de próstata. O exame de próstata, existe toda uma brincadeira em volta desse exame, né? Porque os homens, principalmente, eles não querem fazer esse exame. Eles falam que é o exame da dedada, que vai tomar dedo, que não quer, que aqui nada entra, não sei o que lá. Não é assim? Só que a gente deve parar e pensar o seguinte, é um exame importantíssimo, porque ele vai ajudar, né, a fazer o diagnóstico de câncer de próstata, por exemplo. Então, é necessário, né, fazer o toque retal. O PSA, que é o antígeno prostático específico, tá? Deixa eu colocar aqui grande para vocês. É uma proteína produzida pela próstata normal, que em caso de tumor possui uma quantidade maior ainda. Então, pede esse exame para poder ver esse PSA como que tá, se está muito aumentado ou não, tá? A investigação para saber se alguém tem câncer de próstata é feito com histórica clínica complementar, que o médico vai fazer, a dosagem do PSA, o toque retal e uma ultrassonografia de próstata. Então, o médico que vai avaliar o que ele considera, né, mais completo para o paciente, né? Então, o médico que vai avaliar e dizer o que ele acha mais viável, ok? Outro exame, sem ser o exame de próstata, é os testes endoscópicos, tá? Que são os testes que visualizam, né, o interior das cavidades ou órgãos ocos do corpo, como a colonoscopia e a endoscopia. A colonoscopia, ela vai ser um exame que vai colocar uma cânula, né? Essa aqui é endoscopia, tá colocando na boca. A colonoscopia vai colocar no ânus e vai fazer uma averiguação de todo o intestino do seu paciente. E a endoscopia vai colocar pela boca, vai até o estômago para fazer uma avaliação de toda a parte interna do paciente. Muitas pessoas têm resistência de fazer esse exame, né? Mas o que acontece? É muito importante, né? Principalmente se você tem histórico de câncer na família. Por exemplo, meu pai, ele teve câncer de intestino.
todos os irmãos do meu pai morreram de câncer no trato gastrointestinal. Então, eu preciso de fazer esse exame por prevenção, porque todo mundo morreu com câncer, né? Tipo, nessa parte específica, né? Um no estômago, 2 no intestino. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, porque, infelizmente, né, eu tenho um fator genético preponderante, por isso que eu tenho que fazer o exame. E, às vezes, a pessoa fica com resistência de fazer. A Eliane está falando aqui, ó, exatamente o que eu ia falar. Capotei na endoscopia. Eu também, eu sempre capoto. Eles te dão uma medicação, você dorme. Quando você acorda, você fala, ué, já acabou? Né? Então, tem gente que sente algum desconforto a mais, tem gente que fica depois com a garganta doída, né? É claro que existem exceções, tá? Mas tem que ser feito. Eu sempre falo que tem coisa que a gente não tem que gostar, né? Tem que fazer. Existem estudos, né, alergológicos, né, que realizam para indicar alergias a medicamentos, alimentos, animais, vegetais, minerais. Então, às vezes a pessoa está com uma alergia. E aí ela tem que fazer um teste, né, específico para poder ver. E aí tem uma coisa muito importante. Eu não tenho alergia a leite, mas eu posso passar a ter. Todo mundo que tá aqui, você não tem alergia, mas você pode passar a ter alergia assim, ó, do dia para a noite. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas não aceitam o diagnóstico de alergia que é dado pelo médico, porque ele fala, mas eu sempre comi isso, nunca teve problema. Mas a alergia, ela pode, você pode passar a ter alergia de algo que você não tinha antes, né? Por exemplo, eu adoro camarão. Eu não tenho alergia a camarão, mas pode um dia eu comer camarão e passar a ter alergia. Então, fica vocês com essa dica aí, tudo bem? Outro exame muito importante são os exames por imagem. O que é exame por imagem? É quando você vê a imagem do seu órgão, do seu corpo, né? Pode ser por ressonância, por tomografia, por ultrassonografia, por radiografia ou por mamografia, ok? Eles servem, né, para que o médico possa enxergar o interior do seu corpo de uma maneira indolor, porque não dói, né? Não tem cirurgia para isso. Assim, detecta possíveis anormalidades nos seus órgãos e tecidos. Então, o que acontece? Os exames complementares são exames que eu tinha falado com vocês no início. O médico, ele quer ter certeza, né, do que o paciente tem. Então, ele pede um exame específico. E naquele exame, é um exame como se fosse literalmente ir lá dentro, a fundo no organismo do paciente, ok? E aí tem alguns exames, vou falar de alguns para vocês. A tomografia, o que a tomografia faz? A tomografia é uma técnica, né, que usa raio-x para captar a imagem de alta definição em cortes do corpo. Então, ela vai fazendo cortes do seu corpo, ok? Que mostra, né, o que existe em cada nível específico. Permite obter informações detalhadas em tempo reduzido sobre muitas partes do corpo, incluindo pulmões, ossos, tecidos moles, coração, vasos sanguíneos, né? Visualizando tumores, avaliando o seu tamanho, forma e localização precisa, bem como saber se são sólidos ou ocos, tá? É um exame muito utilizado, principalmente em pacientes que estão fazendo tratamento de câncer. A densitometria óssea é outro exame muito utilizado também. A densitometria é simples e rápida e detecta o grau de osteoporose. Presta atenção nisso, gente. Guarda isso. Quer o caderno? Anota aí. Densitometria, ela olha a osteoporose, não é artrite nem artrose, tá? Muitas pessoas confundem isso. Esse exame é feito através de um aparelho capaz de detectar a massa óssea de alguns ossos do corpo, verificando assim a quantidade de perda óssea e o risco de fratura. Esse exame é muito importante para a gente. Muito, coloca muita estrelinha aí. Por quê?
Nesse exame, eu vejo como que está o osso do paciente, se está poroso ou não. Quanto mais poroso, quanto mais vazio tiver esse osso, maior a possibilidade de queda. Quanto mais compacto, menor a possibilidade de quebra. Por isso que é tão importante fazer esse exame. Se tiver muito ruim, existem medicamentos que pode tomar para fazer uma reposição, tá? E aí, o que acontece? Muitos pacientes não fazem esse exame. E quando vê, cai, às vezes, uma queda boba e faz a fratura. E pasmem, foque em mim aqui, presta atenção agora no que eu vou te falar. Tem paciente que está andando e quebra o fêmur sozinho, de tão fraco que está aquele osso. Sério, Erlaine, sério. Né? Existem relatos de pessoas que tá vendo o idoso andar e cair sozinho. O osso, ele quebra. Existem médicos que quando vão fazer a cirurgia, eu já assisti cirurgia, né? O osso tá esfarelando. Por que tá esfarelando? É difícil até ele fazer a fixação da haste, pino parafuso. Porque tá tão fraco que é difícil fazer a fixação. Por isso que é tão importante fazer esse exame, para ter um controle, para dar medicação, para alimentar de forma correta. Então, esse exame, Erlaine, o meu paciente tem que fazer? Tem que fazer, tá? Um paciente idoso, ele precisa de fazer esse exame, tá? Exames por imagem, a mamografia, né? Que as mulheres fazem esse exame, tá? É uma técnica radiográfica especial que permite visualizar o tecido mole que constitui a mama, prevenindo o câncer de mama. Existe um não tá vindo nada da minha cabeça para poder falar. Existe uma história, né, que a mamografia dói muito, que aperta a mama, que esmaga, que incomoda. Infelizmente, né, às vezes você vai fazer exame em alguns lugares que as pessoas não têm muito cuidado, mas não é tão absurdo assim. Faz uma compressão, mas não é absurda. Ela vai estar cuidando de você, né? Então, tem coisas que, como eu falei com vocês, a gente faz por quê? Porque a gente precisa de fazer. Né? A gente faz porque a gente necessita, ok? Os exames laboratoriais. O que são os exames laboratoriais? Aquele que você vai lá no laboratório para fazer sangue, urina, fezes, líquido céfalo-raquidiano, sêmen, entre outros, tá? O hemograma é um exame de sangue usado para avaliar a saúde geral, né? Detectar uma ampla gama de distúrbios, incluindo anemia, infecções, leucemia. Ele mede vários componentes e características do seu sangue, incluindo glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio, glóbulos brancos, que combatem a infecção, hemoglobina, que é a proteína transportadora de oxigênio no glóbulo vermelho, hematócritos, a proporção de glóbulos vermelhos no componente fluido ou plasma no sangue, plaquetas que ajudam na coagulação do sangue. Então, o hemograma vai avaliar todas essas questões. Existe também a glicemia em jejum, que é um exame que mede a taxa de glicose, de açúcar no sangue, permitindo diagnosticar e tratar da melhor forma quadros como diabetes ou pré-diabetes, né? Aqui está o examezinho caseiro, né? Na verdade, esse exame aqui a gente vai fazer a medição com o exame de sangue que vão colher, né? E coloquei para vocês aqui uma tabelinha de hipoglicemia, o normal, o pré-diabético e o diabético, ok? O que é o pré-diabético? É o nome que foi dado para você ficar alerta, né? Que é quando você está diabético, é quando você tem mesmo que começar a ter cuidado, né, com a sua saúde, que o negócio ficou feio, tá? Tem aí a tabelinha para vocês. Existe o perfil lipídico, essa imagem que eu queria mostrar para vocês, ó. A artéria, tá vendo? A gordura, o que tá em amarelo é a gordura. Deixa eu colocar maior. E aí, ó, aqui tá a artéria, aqui tem a gordura, tá?
E aí, ó, se fechar, não passa mais sangue. E a gente precisa do sangue que está cheio de oxigênio para a gente poder viver. Ok? E aí, esse perfil lipídico, também chamado de lipidograma. Esse exame permite que o médico conheça o nível de colesterol, LDL, que é o colesterol ruim, ou o HDL, que é o colesterol bom, os triglicerídeos e colesterol total de um paciente. A partir dos resultados desse exame, é possível conhecer os riscos de doenças e problemas cardiovasculares, como aterosclerose e acidente vascular cerebral. Duas causas importantes na redução da qualidade de vida e mortalidade dos idosos, ok? E aí, o que é importante falar disso? Principalmente idosos que comem muita gordura, carne muito engordurada, pode fazer esse exame para ver como que tá essa parte, né, no organismo do sujeito. Você aí que cozinha para o seu idoso, tá? Você faz a comidinha do seu idoso, a comidinha para você. Gente, diminua drasticamente a gordura. A gente não precisa de gordura. Quer dizer, mentira. A gente precisa de gordura para viver, tá? A gente precisa de gordura para um monte de função no nosso corpo, mas não precisa de muita. Então, você vai cozinhar sempre com pouca gordura. A gente tem um hábito de colocar gordura para fazer todas as comidas, e a gente não deve fazer isso. Então, ó, se liga. Sei lá, eu vou refogar o arroz da minha casa. Eu coloco um pouquinho de óleo para refogar o arroz para poder cozinhar, ok? Eu vou fazer abóbora madura. Poxa, para eu fazer abóbora madura, antes, vou ser honesta para vocês, eu colocava um pouquinho de óleo, o tempero, refogava esse tempero, aí eu jogava a abóbora picada, refogava aquela abóbora ali para depois jogar água. Hoje em dia, não. Eu coloco o tempero, coloco a abobrinha, misturo ali e já jogo a água. Por que isso? Para não jogar o óleo, que eu não preciso de óleo ali também. E fica bom do mesmo jeito. Na verdade, eu tenho que deixar claro para vocês que a gordura, o óleo, ele dá um sabor mais aguçado para as coisas. Então, tudo que tem muito óleo, a gente gosta mais. Mas não é o que vai fazer bem para a nossa saúde. Então, tente começar no seu dia a dia a pensar, poxa, eu realmente preciso de colocar óleo nessa comida? Eu posso tentar fazer sem óleo? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais.